Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Atlantic Connection, programa que é uma grande parceria, uma coprodução da BMC News. Você já conhece aqui na nossa programação, está assistindo pela TV ou pelo nosso canal do YouTube e também do Jornal Econômico lá de Portugal. Para você que nos assiste pelo Jornal Econômico, seja muito bem-vindo a essa nossa conversa. Eu, Gabriel Monteiro, estou sempre acompanhado de Nuno Vinha. No entanto, nós temos um desfalque no dia de hoje. O Nuno Vinha não veio. Ele era pra vir, mas não veio. Vou ser demitido por conta dessa piada. O produtor já tá olhando aqui meio torto pra mim. Ele não veio, mas, claro, teve alguns empecilhos com seu serviço. O Jornal Econômico agora, com as edições diárias, tá bem corrido. Então nós continuamos aqui com o nosso Atlantic Connection. Mas hoje eu estou acompanhado aqui de um ótimo tema, um tema importantíssimo e, claro, que pode sim afetar não só investimentos daquele que nos escuta, mas também o mercado de audiovisual como um todo aqui no mercado internacional. A gente sabe que audiovisual não tem muitas fronteiras e pode sim afetar mercados emergentes, como é o caso do Brasil, mercado europeu. Eu tô falando da greve dos roteiristas, não é um tema novo, já tem muito tempo que essa greve tá no ar, já é a 7ª edição, vamos falar aí como um grande evento aí que acontece periodicamente no mercado norte-americano. A 7ª greve, a última aconteceu em 2007 e agora nós temos uma greve envolvendo diversos fatores, questões contratuais, questões inclusive de salários, questões de valores residuais recebidos pelos roteiristas, e isso está gerando um distúrbio no mercado audiovisual norte-americano, diversas produções sendo paralisadas, projetos que estavam em fase ali de pré-produção também, tendo ali de parar a sua pré-produção, o seu desenvolvimento, então muita coisa afetando e, claro, pode mexer com companhias, grandes empresas no mercado norte-americano, principalmente as companhias de streaming. Para falar especificamente sobre esse tema, nos tirar algumas dúvidas de como funciona essa indústria do audiovisual norte-americano, o audiovisual global como um todo, gostaria de convidar Pietro Kraus, produtor, diretor e sócio proprietário da Nova Amsterdã Studios. É um prazer tê-lo por aqui. Muito obrigado por participar do nosso Atlantic Connection. Prazer é meu, Gabriel. Obrigado pelo convite, viu? Pietro, primeira pergunta para a gente se desvencilhar um pouco do tema, mas, claro, preparar terreno para a nossa conversa. Como foi o seu primeiro contato com o audiovisual? Quem que é o Pietro? E, claro, qual que é a sua relação com esse segmento, com a produção audiovisual hoje, claro, com as suas empresas, com a Nova Amsterdã Studios? Perfeito. Gabriel, meu primeiro contato com audiovisual foi através da edição de vídeo. Normalmente quem trabalha com cinema ou começa com edição, roteiro, tem um primeiro contato ali. Com a edição, eu acabei fazendo alguns canais brasileiros e tal, comecei no Perfeito. YouTube mesmo, e acabei me aprofundando em cinema através de documentários. Eu acabei fazendo um documentário com Harari, Yuval Harari, lá em Israel, autor de Sapiens, e com Muhammad Yunus. A gente fez um documentário chamado Money ID. Eu fui produtor desse documentário. Foi uma equipe grande, envolveu mais ou menos umas 90 pessoas ali, que mais ou menos movimenta um documentário. E depois disso eu acabei amando esse mundo, saí da internet e vim 100% para o cinema. Que daí a gente pega documentário, série. Eu, especificamente, trabalho muito com produção, principalmente produção associada. Pego muito esses projetos com séries. Já trabalhei em Hollywood também pela Paris Filmes e tenho essa produtora brasileira em que a gente faz documentários, principalmente o foco é documentário, que é a Nova Amsterdã Studios, que eu tenho com mais 2 sócios, que é o Davi e o Pedrinho. O Pedrinho é um roteirista também, inclusive. E é isso, esse que é meu contato. Hoje pego muita produção. Direção, eu me aventuro às vezes. A última direção que eu fiz foi num documentário sobre o Walt Disney, mas acaba que a direção envolve muito tempo de produção. Na produção associada, a gente está ali, mas a gente não precisa estar 100% naquele projeto, né? Peguei uma série em Hollywood, a gente está em 2023, né? 2022, abril de 2022, e eu não precisei estar no set 100% do tempo, sabe? Que acaba sendo uma correria. Então eu prefiro pegar mais a parte de produção, e meus outros sócios se aventuram em roteirização, direção, e é isso. Esse que é meu contato com cinema, com produção e direção. Maravilha.
O senhor mencionou aí várias etapas da produção audiovisual. Tem diversas aí, diversos passos que devem ser tomados, que devem ser dados antes de um produto final ser lançado ou para um cinema ou para um serviço de streaming, ou no caso aí de um grande lançamento num festival de um documentário. Primeiramente, eu gostaria de entender onde que se encaixa a roteirização em todo esse processo de produção audiovisual, em que etapa entra a roteirização na finalização de um produto. Como que vocês fazem essa separação? Tem ali uma divisão correta de onde que entra essa roteirização? Perfeito. Gabriel, então, depende muito da produção. Quando a gente fala Entendi. de publicidade, por exemplo, que o roteirista ele entrega o roteiro, o diretor ele pode mexer, pode fazer o que ele quiser, o roteirista ele é pago por roteiro ali. No caso de uma série, que é onde está tendo toda essa briga, de uma série, de um filme, o roteirista ele é muito mais que um roteirista. Ele é um showrunner, né? Ele é o principal dali. Pega uma novela no Brasil, por exemplo, para a gente ser um pouco mais didático Perfeito. aqui. A novela você sempre lembra do roteirista e nunca do diretor. É a novela da Glória Pérez, não é a novela do diretor tal. Você sempre vai lembrar da roteirista, que é a roteirista principal, é a cabeça de tudo aquilo, né? É o filme da J.K. Rowling. Você nunca lembra o diretor Perfeito. do Harry Potter. É a menina que fez o livro ali e depois o pessoal adapta. Então a gente tem numa sala de roteirização, normalmente pode variar de 3 roteiristas a 14, como é o caso do Grey's Anatomy, por exemplo, são 14 roteiristas ali, e a gente tem o cabeça principal. Esse cabeça aqui, que é o showrunner, ele é um roteirista, e cada episódio de uma série, dessas 14 pessoas que estão ali, cada roteirista vira o showrunner de um episódio. Então, se uma série tem 14 episódios e 14 roteiristas, cada episódio tem um showrunner ali. E ele é super importante porque ele não está só na parte de pré-produção de uma série, de um filme. Ele participa até mesmo da direção. Muitas vezes um filme ele tem que ser alterado na hora. E o roteirista que vai fazer essas alterações. Diálogo, ação, tudo isso é o roteirista que faz, junto com o diretor, obviamente. Mas assim, a maioria é alterado na hora ali. Então a gente precisa desse roteirista no set de gravação. Entendi. O pessoal acha que o roteirista ele tá só naquela parte de pré-produção, mas não, ele tá até o final, até a finalização, o roteirista tá lá para comandar todo esse processo. Então, esse é um dos motivos que eles estão fazendo greve, inclusive, que é de poder participar mais, do pessoal não colocar tanto a mão naquilo. Então, por isso, Entendi. por isso Inclusive, um dos exemplos aí, eu vou até puxar para um filme que foi lançado recentemente, a gente teve lançado aí, estreado aos cinemas, o filme do Flash, que teve diversas alterações. A gente teve o personagem principal, o ator ali que interpretava esse personagem principal se envolvendo em algumas polêmicas, no final teve que ser alterado. Então, no caminhar das coisas, tem que fazer algumas alterações. Quem participa dessas mudanças, normalmente é o roteirista. Você mencionava aí que não tem aí essa proximidade com a opinião pública. Todo mundo fala, não, depois saiu do roteiro, aí é coisa do diretor, é coisa ali de quem jamais. tá acompanhando. Não, jamais, né? O roteirista jamais. sempre acompanha toda a produção. E no final das contas, só para nós entendermos o teor dessa greve, ela já acontece desde maio, então já é uma greve extensa, já tem alguns impactos em diversas produções. Se não tiver totalmente paralisado, boa parte do mercado audiovisual norte-americano está paralisado por conta dessa greve dos roteiristas. O que está sendo demandado pela categoria lá no mercado norte-americano? Qual que é o grande motivador dessa greve e por que nós estamos vendo aí uma greve de mais de, sei lá, dá para a gente colocar 2 meses nessa conta desde maio? Por que ela está tão extensa? O que você enxerga aí como a principal demanda dos roteiristas norte-americanos? Perfeito. Então, na verdade, para acontecer uma greve são vários motivos, né? Meio que uma bola de neve que se junta há muito tempo, mas isso começou, na verdade, com a criação dos streamings, né? Sempre que tem uma mudança muito grande no cinema, acontece uma greve, é muito normal isso. Então, por exemplo, quando saiu pro cinema, né, com a vinda do DVD, aconteceu a greve de 2007, porque não tinha legislação. Você vem com DVD agora, como que eu vou pagar os roteiristas ali?
sendo que eu estou vendendo isso em mercado, não é mais cinema, não é mais ingresso. Como é que eu vou repassar isso pro roteirista? Aí fazem uma greve, tentam chegar num acordo ali, e agora o principal motivo são os streamings, também, é um dos motivos, mas o que deu estopim, porque os streamings existem há muito tempo já, Netflix existe há muito tempo, mas o estopim disso foi as IAs, principalmente o chat GPT, porque numa sala de roteiro, antigamente, o roteirista, que ele tinha um certo tempo para fazer uma produção e eram vários roteiristas ali, então tinha muito emprego. Com a vinda do chat, várias etapas acabaram sendo substituídas, e isso os roteiristas não gostaram muito, porque segundo eles, o chat ele não cria nada, ele se inspira. Tanto é que para fazer um roteiro, ele pega um banco de dados com vários roteiros e cria. Em 2016 a gente teve um filme chamado Sand Springs, quem quiser pesquisar, ele é um filme que ganhou o festival, inclusive. Não, ele chegou a concorrer ao festival. Um Perfeito. filme super premiado. E, na verdade, foi feito por AI. Roteiro inteiro, 100% feito por AI. Eles pegaram vários roteiros de anos atrás, colocaram numa AI para escrever um roteiro, e aí você pede para ela, eu quero um roteiro que seja premiado pelo festival tal, porque cada festival tem um estilo de roteiro diferente, sobre ficção científica, o cara faz o roteiro ali e pronto, só que o roteirista não gosta disso, porque perde os empregos, e segundo eles, o roteiro, uma AI não consegue criar um roteiro. Ela tá pegando ali vários roteiros que já foram criados por outros roteiristas e tá copiando e eles não estão sendo pagos por nada disso. Então, para uma produtora, uma Netflix, uma Disney, uma Apple, isso é super interessante porque é custo zero. Para uma produtora é Você super tira algumas interessante. etapas da produção, né? Você Exato. tira alguns custos, inclusive. Total, porque numa sala antes você tinha 10 pessoas escrevendo um roteiro, hoje você tem 3, sabe? Perdeu muitos empregos ali e é muito mais rápido, né? Porque um roteirista acaba ficando 6 meses para fazer um roteiro, 7 meses. Hoje essa etapa é um mês, dois, com uma AI, sabe? Então a AI foi o estopim para começar essa greve. Mas a gente tem os residuals, por exemplo, dos streamings, que é um dos principais motivos para isso, porque não tem legislação ainda que fala como que eu vou passar para o roteirista. Você chega para uma Netflix, nem ela tem um certo lucro com isso ainda. Como que a gente vai conseguir passar isso para os roteiristas? Tem vários streamings, como Amazon Prime, por exemplo, que não dá lucro. É uma aposta da Amazon até hoje, para eles conseguirem um número considerado de clientes, mas ainda não é um negócio que dá lucro. Eles torram muito dinheiro ali. Então, como que eu consigo medir quantas pessoas assistiram aquela série, quantas horas assistidas, e como que eu repasso isso? Porque os streamers não querem passar os dados, eles não querem passar quantas pessoas assistiram série tal, porque isso para uma concorrente é muito ruim. Tanto é que todo mundo que trabalha numa produção é proibido de falar daquela produção durante o tempo, sabe? Tipo, Entendi. eu trabalhei numa série tal em 2022, eu não posso comentar, porque se chega uma Disney, por exemplo, e pergunta pra mim todo o processo daquilo lá, sendo que o filme tá rodando no festival agora, por exemplo. A Disney vai lá, faz um filme, lança na hora, que a gente corta várias etapas ali, porque a gente que fez os estudos daquela série, em qual país que passaria, né? Então toda série que está sendo lançada no streaming tem um puto estudo antes. O pessoal estudou aquela região. Um exemplo disso, por exemplo, é a série 3%. Não sei se você conhece, uma série Perfeito. brasileira, inclusive. Sim, É uma série conheço. brasileira que está na Netflix que não fez sucesso no Brasil. Mas o foco daquela série, na verdade, era o leste europeu. Tanto é que é uma das séries mais assistidas no leste europeu, que fala sobre rebelião, sobre assuntos que estão no cotidiano deles. Não no cotidiano brasileiro. Tanto é que todas as coisas que fazem sucesso no Brasil têm a ver com o cotidiano brasileiro, que são novelas, coisas de polícia, por exemplo, milícias, favela, que são os filmes que fazem sucesso no Brasil. Esses filmes que estão sendo lançados no Brasil agora, como por exemplo da Larissa Manoela, do Hassum, que fez um sucesso global do Natal, que virou top 1 da Espanha, de Portugal, ele nunca foi feito para o Brasil. Ele é feito para o exterior, sabe? Até a Então você tem aqueles estética profissionais, né, envolvidos nessa pesquisa de mercado é uma que é pesquisa de exclusiva para o mercado. filme. Se você souber quem fez, você vai lá e pergunta, né? É Exato. difícil. Um exemplo disso é que no filme do Hassum, na casa dele tem uma lareira.
É uma puta casa americana, parece que o cara tá em Orlando fazendo aquele filme. Isso não é coisa do cotidiano brasileiro. Fez um sucesso aqui por conta dos atores, mas ele bombou na gringa. Tem um filme da Maísa, eu não vou lembrar o nome agora, mas ele fez muito mais sucesso lá fora do que no Brasil. Que é um filme. Não, é da Larissa Manoela, desculpa. Em que ela vai numa roça e ela é uma pessoa que. É influencer, ela vai numa roça aprender como que é viver numa roça. Só que a roça que ela vai é um puta celeiro americano, assim, aquela né, com um moinho. Isso não é coisa do cotidiano brasileiro. E para isso existem pesquisas, né? Então, por isso que existe esse sigilo. A gente não Entendi. pode comentar, entendeu? Então é mais um dificultador na negociação desses residuais, na negociação de Uhum, mercado, porque você não tem ali a liberdade de apontar a produção em que você trabalhou, é difícil fazer esse acompanhamento. Eu acho é, até importante a gente pontuar que os serviços de streaming hoje são completamente digitais. Você sim. tem acesso a todo tipo de dados ali de consumo, quem está consumindo, quantas vezes consumiu, qual episódio da série está sendo mais consumido por qual faixa etária ou por qual região. Então você tem a facilidade de indicar ali os roteiristas, como você bem mencionava, tem roteirista que trabalha em um episódio especificamente. Você tem como fazer essa distribuição, no entanto, ainda é uma discussão muito complicada, porque o serviço de streaming em si ainda é um serviço em fase de testes, em fase experimental, e que não tá dando dinheiro, né? A gente vê a Netflix tendo alguns problemas, inclusive perdendo usuários pela primeira vez nesses últimos anos. A gente tem aí um Sim. momento um pouco mais complicado dos serviços de streaming aqui no nosso mercado. E eu falo especificamente aí sobre o mercado norte-americano. A gente tem boa parte desses streamings concentrados nos Estados Unidos. Essa greve, ela tá concentrada também nos Estados Unidos, ela já tem integrantes ali, participantes de outros estados, é uma greve organizada por um sindicato, o sindicato norte-americano, no entanto, quanto que ela foi espalhada aí para mercados anexos ao mercado norte-americano? Como que se enxerga essa postura dos roteiristas internacionais em relação, claro, a essa greve que está acontecendo lá nos Estados Unidos? Perfeito. Então, essa greve ela é feita pelo Sindicato dos Roteiristas de lá e todo mundo faz parte disso. Então, a partir do momento que o sindicato está em greve lá, todos os roteiristas são obrigados a entrar em greve também. Se eles forem pegos fazendo alguma produção por fora, um freela, eles são expulsos do sindicato e existe um contrato entre as produtoras e o sindicato que não pode contratar roteiristas que não estão no sindicato. Então, a partir do momento que entra em greve, todos os roteiristas estão em greve também. Do outro lado, a gente tem outros sindicatos dos atores, por exemplo. O Sindicato dos Atores pode ser que até meio de julho aqui eles entram nessa greve também. Então, assim, um sindicato meio que apoia o outro sindicato por conta de um bem maior, que é os roteiristas em si. Agora, quando você fala Entendi. de mundo global, cada país tem sua legislação. No Brasil, a gente tem Ancine aqui, a gente tem piso, é outra forma de trabalho, sabe? Entendi. Então, eu não acredito que o Brasil vai ter uma greve dos roteiristas, por exemplo, em Espanha, porque a legislação é diferente. No Brasil, a gente tem leis trabalhistas muito mais fortes do que lá. É, então, eu acho que não afeta diretamente o Brasil, por enquanto, em questão de Entendi. roteirização de novelas, por exemplo. Mas agora, produções que estão feitas lá, que estão sendo feitas lá, afeta sim, de alguma forma, o mercado brasileiro, por conta de algumas etapas, como, por exemplo, a pós-produção. A gente usa muito outros países para fazer animação, por exemplo. O Thor, aquela animação do martelo, do raio, poucas pessoas sabem, mas tudo aquilo foi feito no Brasil, no estúdio que tem no Campo Belo, em São Paulo. Toda aquela animação de Vingadores, de Thor. Então, assim, poucas etapas, animação, eles terceirizam para ficar mais fácil alguns processos. Entendi. Então, nesse quesito, eu acho que afeta o mercado brasileiro, que vai parar de vir produção. A gente não sabe quanto tempo que essa greve dura. Eu não sei se é um mês, 2 meses, 3 meses, 5 meses, um ano. Eu não sei. A última greve, por exemplo, foram 3 meses, que é a greve de 2007. Porém, essa greve de agora é muito mais pesada, é muito mais complexa do que a greve de 2007 e está entrando outros sindicatos também. Então, eu não sei quanto tempo dura. E se demorar muito, vai começar a afetar o mercado de cinema nacional. Produtoras, distribuidoras brasileiras, como a Diamond, por exemplo, a Paramount,
vão deixar de receber obras americanas para cá, que é o maior mercado do mundo, e eles vão ter que arrumar alguma outra forma de colocar outros filmes no cinema, reprisar, como fizeram com Avatar, por exemplo, reprisar algumas obras, Titanic, que fizeram também ano passado. Então, eu acredito que daqui a algum tempo deixe de chegar algumas obras para cá e vão ter que achar alguma solução para suprir essa demanda. E você mencionava, tem potencial para paralisar o mercado norte-americano, porque nós tínhamos esse grande receio, esse grande medo de entrar ao mesmo tempo em greve o sindicato dos atores, dos roteiristas e dos diretores. Dos diretores eu acho que já se solucionou, no entanto, dos atores ainda está em discussão. Rolou uma votação dentro do próprio sindicato, acho que mais de 90%, quase 98% dos integrantes do sindicato dos atores votaram por aderir à greve também em apoio aos roteiristas. Tem potencial de paralisar a produção audiovisual norte-americana? Como que você vê o retrospecto? Como foram as outras greves? E o que a gente pode ter nessa greve específica? Porque aí a gente entra em um possível impacto direto para a Netflix, para o serviço da Amazon, mesmo que não seja ali a sua principal linha de receitas. Pode ter um impacto nessa linha aí, nessa vertical específica dentro do resultado de uma Amazon, pode entrar ali no resultado de uma Disney, por exemplo. Como que você vê esse potencial impacto? Dá para paralisar o mercado audiovisual? Como que você enxerga aí em retrospecto, olhando para outras ocasiões da greve e olhando para essa greve que você mencionava que ser um pouco mais pesado? Tá, perfeito. Em questão de paralisar a produção, a maioria das produções já paralisaram, principalmente Entendi. os talk shows, né? Eles já paralisaram, séries já paralisaram também. Existem alguns filmes que estão sendo gravados, porém está tendo muito protesto contra isso, porque os roteiristas não estão no set. Entendi. Inclusive, eu não vou lembrar a série agora, mas tem uma série super conhecida em que os próprios fãs da série estão protestando contra, porque tiveram que trocar um dos atores ali, e não foi o roteirista que trocou, foi o diretor, e o pessoal não gostou muito disso, e eles estão fazendo protesto contra. Então, eu acredito que daqui a alguns dias o Sindicato dos Atores entra, e se o Sindicato dos Atores entrar, a gente tem só a etapa da pós-produção em alguns filmes específicos, que eu acredito que para também. Se a gente não tem roteirista para ajudar ali, eu acredito que isso para e já está acontecendo, né? Várias séries, o Stranger Things, por exemplo, paralisou até resolver tudo, né? A maioria faz isso, cara. Se tá uma confusão, é melhor parar, dar uma pausa por enquanto, e assim que voltar ao normal, a gente volta com essas produções. Então, meio que tá todo mundo fazendo isso por enquanto. Perfeito. Só para quem está nos assistindo aí, talvez não tenha noção de quais dessas grandes séries que estão em paralisação, nós temos a segunda temporada de The Last of Us, que foi interrompida. Nós estamos num momento de paralisação. Você bem mencionava Stranger Things. Eu tenho uma lista aqui: Billions, FBI, Most Wanted, tem P-Valley, tem Power Book, Cobra Kai, Yellow Jackets. Então, grandes séries aí que podem ser aí bem queridas de quem está nos assistindo, que neste momento estão paralisadas ou por lançamento de novas temporadas ou pela atualização dos episódios, né? Quando são aquelas séries de produção contínua, nós temos, por enquanto, boa parte dessas produções paralisadas. Eu destaco aqui The Last of Us e Stranger Things, que estavam bem em alta aí nos últimos tempos. Stranger Things está todo mundo aguardando pela nova temporada, parece que vai demorar um pouco mais por conta, claro, dessa greve, e claro, um grande baque para a Netflix, que Sim. tem no Stranger Things um dos seus principais produtos, chama bastante assinante, traz bastante inscrito ali para o seu serviço de streaming. Teve um problema recentemente de queda no número de assinantes, chegou a recuperar no começo do ano, mas a gente pode ver aí um problema um pouco mais sério para a Netflix, que necessita do lançamento de novas produções, da inclusão de novos produtos no seu catálogo para manter ali o seu assinante interessado e não cancelar a sua assinatura. Então, um impacto totalmente aí direto nessas produções. E aí, por exemplo, eu tenho mais uma pergunta, mas eu vou só dar um spoiler aqui, a gente vai para um rápido intervalo e volta em seguida no nosso programa. A minha pergunta é o seguinte: a gente tem o mercado norte-americano paralisando, você mencionava que pode ser que os atores entrem em greve daqui a pouco e paralise por completo as produções norte-americanas. Isso abre espaço para
serviços de streaming buscarem novos produtos em mercados alternativos, como é o caso do mercado coreano, mercado europeu, mercado brasileiro. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre isso, a gente vai para um rápido intervalo, mas na volta tem mais Atlantic Connection aqui na BMC News e também no Jornal Econômico. Estamos de volta com Atlantic Connection, parceria, uma coprodução entre BMC News e Jornal Econômico, e nós estamos falando sobre greve dos roteiristas. Os da BMC não entraram, então a gente ainda tem programa rodando por aqui, mas é super importante nós entendermos o impacto dessa greve, possível extensão da greve para o Sindicato dos Atores no mercado de audiovisual, em especial às companhias, ao setor como um todo, até grandes eventos que podem ser bem afetados por conta desse fator específico. A greve dos roteiristas é quase que um evento nos Estados Unidos, acontece de tanto em tanto tempo. Essa é a 7ª greve dos roteiristas, a última, no entanto, faz bastante tempo que aconteceu, foi em 2007. Eu estou acompanhado aqui nessa conversa com Pietro Kraus, produtor, diretor e sócio proprietário da Nova Amsterdã Studios. Pietro, eu fiz uma pergunta antes do intervalo, vou até te lembrar aqui, para a gente não esquecer, inclusive lembrar quem está nos acompanhando neste momento. Eu perguntei se uma paralisação desse mercado audiovisual nos Estados Unidos pode forçar com que esses serviços de streaming eles busquem por incluir novos produtos no seu catálogo, ali no seu portfólio, que venham de outros países, de outras geografias, como é o caso da Coreia. Tem bastante coisa coreana agora na Netflix, parece que virou moda aí, aqueles doramas, até séries coreanas, japonesas na inclusão no seu catálogo. Pode forçar aí a buscar mercado europeu, mercado brasileiro. Como que você enxerga essa dinâmica, essa distribuição, essa porta de fuga para os serviços de streaming para não pararem a atualização dos seus catálogos? Cara, pergunta muito boa, e isso acaba entrando em um outro assunto um pouco mais complexo ainda. Perfeito. Que é sobre Hollywood deixar de ser a capital do cinema. O pessoal tem comentado isso há um certo tempo. Então, é um assunto muito complexo. Porque antigamente, quando começou com a produção de cinema, Hollywood se tornou a capital do cinema, principalmente por conta do seu clima. Tem um clima muito estável o ano todo, e por conta das paisagens. Para quem foi para Los Angeles já, sabe que se você andar hoje, né, você anda meia hora de carro, antigamente era 10 minutos, o trânsito lá tá um inferno. Você anda 30 minutos de carro, você tem praia, você anda 30 minutos de carro, você tem neve, você anda 1 hora de carro, você tem deserto, você anda 30 minutos de carro, você tem um centro urbano, você anda meia hora de... Cara, todas as paisagens possíveis você consegue achar na Califórnia. É muito, muito fácil, muito rápido, sabe? Você tem praia, neve, deserto, cidade, tudo andando 30 minutos de carro praticamente. Então esse foi um dos motivos do pessoal ir para Hollywood. E também para fugir dos impostos do Thomas Edison, que ele queria cobrar do pessoal em Nova York, então eles acharam Los Angeles como uma alternativa para isso. Mas, hoje em dia, a gente tem tecnologias, chroma key, por exemplo, em que a gente não precisa mais estar numa cidade que tenha todas essas paisagens para produzir um filme. Um exemplo disso é Mandalorian. Mandalorian, para quem não sabe, foi feito usando uma tecnologia chamada Virtual Production. É uma tecnologia muito nova, que é feita com painéis de LED. Esses painéis de LED, a câmera consegue captar o movimento e o ator, ele atua, e toda a iluminação, tudo ali, o cara consegue ver. Então, se eu quero um deserto, eu coloco nas telas de LED e praticamente o estúdio inteiro vira um deserto, sabe? Se eu quero neve, eu faço o estúdio inteiro virar neve. Então essas tecnologias já existem. Antigamente tinha o chroma key também, mas hoje a gente já consegue substituir isso por VP. Então o VP, que é essa tecnologia, no estúdio a gente consegue já fazer tudo praticamente. Então algumas produtoras, elas já estão indo para outros países porque é mais barato. Los Angeles, a gente tem um dos aluguéis mais caros do mundo, um dos salários mais caros do mundo também, e para quem foi lá recentemente visitar, sabe o quão ruim está viver em Los Angeles, o tanto de assalto que tem lá, o número de mendigos que cresceu nos últimos anos, todo mundo sabe o quão ruim que está morar em Los Angeles hoje. Então, até mesmo para diretores, o pessoal está preferindo Atlanta, por exemplo, outras cidades, para gravar séries. O Stranger Things é gravado em Atlanta, por exemplo.
E poucas pessoas sabem disso, o pessoal acha que é tudo gravado em Hollywood, mas não, o pessoal está começando a sair de lá. E uma das alternativas muito boas para isso é sair de Hollywood, é levar essa experiência para a Espanha, por exemplo. Olha o tanto de série boa que está saindo da Espanha nos últimos anos, filmes espanhóis sensacionais. O Brasil mesmo, Netflix está colocando muito dinheiro aqui. Depois do Universo, que é um filme que a Julia B atua aqui, é um filme sensacional, com câmeras sensacionais também, com um orçamento bom, um diretor genial, que é o Diego Freitas. Então a gente tem produções muito boas vindo para o Brasil, indo para a Espanha, indo para a Coreia. Coreia acaba sendo um parceiro comercial muito grande dos Estados Unidos ali, então por isso que eles escolhem a Coreia para isso, eles colocam muito, muito, muito dinheiro ali, principalmente por conta daquela briga de Coreia do Norte com Coreia do Sul, então os Estados Unidos gostam de colocar dinheiro ali. Então, para eles é super interessante começar a tirar de Hollywood algumas coisas e espalhar mais. Antigamente era muito concentrado ali. Então, por isso que a gente está começando a ver nos últimos anos, nos últimos 10 anos principalmente, filmes espanhóis, coreanos, brasileiros, franceses, ingleses. Então, está começando a deixar de concentrar ali para ir para as outras regiões. Ainda tem muita produção concentrada ali, é o maior mercado, sem dúvidas, mas eles estão começando a ir para outros países, principalmente para tentar fugir um pouco de legislações e mão de obra mais barata, porque é muito mais barato você fazer um filme no Brasil do que fazer um filme lá em Los Angeles. Maravilha. Inclusive, nós temos as grandes premiações. Eu destaco a maior, não em quesitos de honrarias, mas em quesitos de visibilidade, que é o Oscar, premiando produções agora de fora dos Estados Unidos com os maiores prêmios ali da cerimônia. Então a gente tem melhor filme indo para filmes que não foram produzidos no mercado norte-americano, inclusive que não estão em inglês, não estão na língua nativa ali dos Estados Unidos. Tem filmes que são produzidos aí, tem atores que não falam minimamente o inglês que são premiados aí como melhor ator, melhor atriz. Parasita, por exemplo, foi um desses filmes. Então nós temos o mercado abrindo um pouquinho as portas aí para produção internacional. Eu mencionei o Oscar, já quero trazer esse papo para aqui para a mesa. Em que ponto e de que forma essa paralisação, que ela se estenda um pouquinho mais, que ela envolva aí os atores e aí cria um problema ainda maior no mercado audiovisual lá, tanto do serviço de streaming para todo o restante do mercado. Pode afetar os grandes eventos aqui do nosso ano de 2023. Tem premiações pela frente, nós temos a San Diego Comic Con, que acontece agora neste mês, então um grande evento aí onde normalmente as marcas expõem os seus produtos, o que está por vir, o que elas estão produzindo. Como que você acha que essas paralisações podem trazer alguns problemas para a cadeia como um todo, para os grandes eventos, para as grandes premiações, para os grandes festivais? Você enxerga ali algum setor, algum momento crítico para esses eventos específicos, ou já tem bastante coisa ali no portfólio das empresas? Então, para este momento, que dure ali 3, 4 meses, não vai ser definitivo para o acontecimento ou não desse tipo de evento? Perfeito. Em questão do Oscar, assim, o Oscar ele acontece normalmente no início dos anos para premiar as produções do ano passado, né? Do ano anterior. Então, a gente ainda tem algumas produções que foram lançadas, como, por exemplo, Missão Impossível 7, que foi lançado essa semana. Eu fui na cabine dia 5 agora. Oppenheimer, que é um filme que está sendo produzido há muito tempo, vai ser lançado agora dia 20, Barbie também. Então a gente tem produções que foram produzidas esse ano, lançados esse ano, em que o Oscar do ano que vem pode ficar tranquilo que tem produções sensacionais que o pessoal segurou no ano de 2022 para lançar em 2023. Então podem ficar tranquilo que o Oscar... Eu acredito, pelo menos, que o Oscar do próximo ano não vai ser tão afetado assim. Agora, se essa greve durar muito tempo, aí a gente tem um problema. Se essa greve durar 2 anos, sei lá, não é definido ainda. Eu creio que não. Eu creio que daqui uns 2, 3 meses o pessoal chega num consenso ali e acaba essa greve, porque ninguém quer ficar sem trabalhar por muito tempo. Então, eu creio que não vai ter não vai afetar muito assim Oscar. Obviamente que vão ter menos produções concorrendo ali. Eu creio também que vão entrar mais obras internacionais ali. Mas podem ficar tranquilo que 2024 vai ter Oscar normalmente, premiando as obras desse ano, obras incríveis, inclusive. Então tá de boa nesse sentido. Agora,
Eventos também, acho que é a mesma coisa do Oscar, ainda está sendo lançado produções, ainda tem filmes chegando pro catálogo dos streamings, pro cinema também, porque quando a gente fala de Oscar, o cinema ele é o principal, tem uma diferença, né, streaming e cinema. Mas a gente tem grandes obras, né? A Comic Con esse ano, a gente tem o Imagine Land, que vai acontecer em João Pessoa, que vai o David Ramsey do The Flash, vai a Julia do Star Trek. A gente tem vários eventos acontecendo. Eu creio que continua normalmente com essas produções que estão sendo lançadas ainda. Acho que não vai ter um impacto tão grande assim. Perfeito. E a partir de uma resolução que for definida nos Estados Unidos, normalmente é exportado para outros mercados. Por exemplo, a gente tem algumas legislações que naturalmente, quando acontecem em mercados maiores, como é o caso da Europa e dos Estados Unidos, são importadas ou para o Brasil ou para outros mercados emergentes. Você mencionava que para o mercado de audiovisual são regulações, são dinâmicas diferentes. Normalmente isso acontece para o audiovisual, que for definido lá nos Estados Unidos, pode ser exportado para a Europa, pode, claro, afetar o desenvolvimento do mercado aqui no Brasil ou em outros mercados. Porque a gente fala, por exemplo, mercado financeiro, normalmente o que acontece lá fora vem aqui como uma novidade. Mercado de criptoativos. Aconteceu na Europa uma regulação, o pessoal pega os principais pontos e traz aqui para o Brasil. Para o audiovisual acontece a mesma coisa, ou cada um dos mercados, por ser tão concentrado lá nos Estados Unidos, acaba funcionando de uma forma diferente. Acontece. O maior problema é que o mercado é muito diferente. Lá existem muitas produções acontecendo. Aqui no Brasil são poucas. Quando a gente fala do cara que trabalha, tipo, operador de câmera, por exemplo, no Brasil, esse cara não trabalha só com cinema. Esse cara faz publicidade, esse cara faz diversas outras coisas, faz clipe. Então, é muito diferente, sabe, a legislação. Então a gente tem pisos aqui, por exemplo, piso salarial que é definido. Às vezes essas pessoas são contratadas da produtora, lá rola muito freela, porque o cara quer pegar várias produções. Então eu acredito que chega algumas coisas aqui sim, mas por ser um mercado diferente, principalmente por conta da demanda, acaba que a legislação é diferente sim. Então chega algumas coisas, mas outras acabam ficando só por lá mesmo. E para profissionais que estão em outros mercados, mas que trabalham com o mercado norte-americano, esses profissionais também estão em greve? Como é que está funcionando por aí? Porque eu sei que muitos prestadores de serviço normalmente prestam serviço a empresas norte-americanas. Eu preciso de um roteirista, tem um cara bom ali na Coreia, eu tenho um cara bom no Brasil para me ajudar no desenvolvimento de um produto. Essas pessoas também estão sendo afetadas? Como está essa dinâmica, essa relação? Ou o mercado norte-americano já está pegando aqueles profissionais que antes prestavam serviço, falando, não, já que aqui nos Estados Unidos ninguém está me prestando serviço, eu vou pegar gente de fora. Como é que está funcionando essa dinâmica? De contratar roteiristas externos, você fala? Tipo, de outros países? Externos, por exemplo. Sei que tem bastante gente aqui no Brasil que presta serviço para os Estados Unidos, né? Seja de edição, seja de roteirização. Tem essa dinâmica? O pessoal já está parado também, aderiu à greve? Como é que funciona? Então, quando a produção é feita lá, precisa respeitar o sindicato. No caso de profissionais que trabalham no Brasil e prestam serviço lá, esse profissional ele precisa estar no sindicato. Como é o caso do Beto Scubs, amigo meu, que trabalha no Grey's Anatomy e é de Piracicaba, que hoje ele mora lá e tal, mas ele faz parte do sindicato. A partir do momento que o sindicato entra em greve, se esse cara for pego fazendo um freela, por exemplo, esse cara é expulso do sindicato. Então, o pessoal prefere evitar, sabe? Prefere ficar tranquilo, ficar de boa, para não correr esse risco de ser expulso do sindicato. Então, se o cara presta serviço para as produtoras de lá, esse cara tá no sindicato, ele não vai se arriscar a perder o trabalho dele. E as produtoras de lá respeitam muito isso também, sabe? Tá rolando uma greve, a Netflix não é doida de querer contratar um cara de freela, escondido, e causar uma outra greve, uma outra revolução, o pessoal fica mais bravo ainda. Então eles preferem ficar tranquilos até tudo se resolver. Agora, se esse cara mora no Brasil e presta serviço para a Netflix Brasil, é uma outra empresa praticamente, sabe? Então tá tudo certo, tá respeitando a legislação brasileira, a Ancine aqui, então tá tudo de boa, né? O problema é mais quando o cara trabalha lá.
quando tá prestando serviço Perfeito. para Hollywood. E aí, questão de valores residuais, a gente já falou bastante. Tem que entrar na ponta do lápis ali de quem está discutindo. A gente vai ter que esperar e vamos ver o que vai acontecer. E aí vai ter um Sim. efeito localizado lá nos Estados Unidos. Agora, questão da utilização de inteligência artificial. Eu vi inteligência artificial estourar faz pouquíssimo tempo, pelo menos com essas ferramentas generativas, como foi o caso do ChatGPT. Já era amplamente utilizado na produção audiovisual. Você mencionava que tinha bastante gente perdendo emprego, tinha bastante gente ali incomodada com a diminuição das operações. Já era utilizado a extinção, ou pelo menos a limitação da utilização dessas plataformas de inteligência generativa para a formulação de roteiros. Pode trazer alguma dificuldade para essas companhias que estão lutando com os custos, estão brigando ali para ter margem, ou já não era algo tão adotado, o pessoal preferiu se adiantar para que isso não se popularizasse no mercado? Então, a questão das IAs, principalmente na parte de roteiro, tem sido usada há um certo tempo em Hollywood, né? Entendi. Tudo que chega pra gente, pode ter certeza que o cinema já usou há muito tempo atrás. Tá chegando o deepfake agora. Cara, o cinema usa deepfake há muito tempo. Então, várias tecnologias, quando você quer estudar tendências, você estuda o mercado do cinema. Principalmente, tá? Não sei se pode falar aqui, mas falam que se você quer estudar tendências do mercado, você estuda a indústria pornográfica, que normalmente a Fique à tecnologia chega vontade, lá pode falar antes assim. de tudo, né? Deepfake chegou lá com a Jennifer Aniston há muito tempo atrás, sabe? Então, o cinema também, ele é um pouco assim. Óbvio que ele chega um pouco depois da indústria pornográfica, mas as IAs está sendo usado lá há muito tempo, tanto é que eu mencionei aqui o filme Sim. Sun Springs, que foi feito em 2016, 100% por AI. Em 2016 nem o chat tinha ainda, o chat GPT. E lá acaba sendo outras IAs também. O pessoal conhece mais o chat porque ele é mais geral, mas você consegue criar uma AI própria para fazer roteiros. Você só joga os roteiros que você quer lá, para ele fazer um roteiro parecido, pega um banco de dados grande e ele vai conseguir fazer um roteiro ali, para ele não ser tão geral, sabe? Então, essa tecnologia existe há muito tempo lá. E o que eles querem, os roteiristas, eles querem, as produtoras, é que pare de usar essas IAs para fazer o roteiro 100% e não depender deles. As IAs, elas podem ajudar os roteiristas a montar uma estrutura, a fazer um diálogo, a traduzir alguns textos, mas eles não querem que a AI substitua os roteiristas. Agora, Pietro, não sei se isso é uma coisa que vai durar por muito tempo. Sei lá, essas produtoras vão aceitar isso agora, mas daqui a alguns anos vai voltar, porque não sei se é uma coisa que tem muita escapatória, sabe? Não tem como a gente prever isso, sabe? Então, por isso que é uma discussão que acaba durando muito tempo. Tipo, como que vão regularizar a AI lá, sabe? Não sei se as pessoas sabem disso, tá? Mas o chat GPT, qualquer AI no Brasil é proibido. Não sei se você tem noção disso, por conta da Lei Geral de Proteção de Dados. De onde que você pegou esse dado, sabe? Aqui no Brasil isso é Exato, proibido, a gente exato. tem essa Fica aquela lei dúvida, geral. né? Então, mas lá não, lá o pessoal pega dados, usa esses dados para fazer um monte de coisa. Então, o que eles querem é isso, tipo, que pare de pegar os roteiros deles e usar para reformular o roteiro, alterar, porque várias histórias são inspiradas em outras histórias, principalmente histórias antigas, sabe? Romeu e Julieta, por exemplo, inspirou vários filmes, mas vários filmes mesmo, de romance. Então, se o Shakespeare tivesse vivo hoje em dia, a gente teria que pagar royalties para ele por usar essa história. Obviamente que isso é domínio público hoje, mas várias histórias foram inspiradas em histórias antigas e existem episódios de série que são inspiradas em outras séries, que foi um roteirista que criou isso. Então, eles não querem que isso vire uma coisa geral, que não paguem os residuals para eles, né? Os royalties daquilo, porque ele que criou aquilo, saiu da cabeça dele e de vários roteiristas ali. Então o que eles querem é isso, é que a AI pare de pegar as ideias dele e adaptar para um outro episódio, por ser mais rápido, mais barato, e que se for usar isso, se for usar essa ferramenta, que pague os royalties para eles, que tenha esse reconhecimento, sabe? Porque os roteiristas, antigamente, uma série
uma série grande, tinha 30 episódios, 40 episódios. O pessoal lembra disso, sei lá, 2007, por exemplo, Prison Break, pô, uma temporada tinha 20 Você episódios, precisava sabe? comprar 3 DVD porque tinha lá do episódio 1 Tinha. ao 10, do episódio 10 Era isso. E hoje em dia Exato. você pega um Stranger Things, a última temporada, quantos episódios tinha? Acho que é uns 6 episódios, Acho que sim, se eu não me 6, engano. 7, É alguma coisa muito assim. curto. Então, para um roteirista que ele separa o ano dele inteiro para fazer aquela série, não é tão vantajoso. O cara acaba fazendo alguns freelas, faz Uber, por exemplo, trabalha na Amazon. Você tem vários roteiristas tem 2 empregos, porque acaba que não sustenta. O cara trabalha ali no Stranger Things, que tem 6 episódios, por exemplo, ele trabalha alguns meses, depois ele sai, porque para ele não tem emprego. Se ele for pegar uma outra série, vai ser a mesma coisa, vão ser 6 meses, 3 roteiristas ali na mesa e acabou, usando umas IAs para ajudar a fazer estrutura, diálogo. Então, um trabalho que era de um ano acaba sendo um trabalho de 3 meses, muito mais fácil, muito mais rápido. Então, o que eles querem é deixar isso legal. Ter contratos, por exemplo, eles estão falando muito disso, né? De ter contratos de duração para que não sobrecarregue os roteiristas. Se uma produtora quer um roteiro em 3 meses, assina um contrato de 6, porque senão esse roteirista vai ser sobrecarregado e que tenha mais roteiristas naquela sala para que ele não fique trabalhando 16 horas por dia para finalizar um roteiro. Então é mais regularizar isso, deixar tudo bonitinho para que não tenha Entendi. problema, sabe? E aí, por exemplo, você como profissional, você enxerga essas ferramentas como um acréscimo? Você falou, o pessoal ele utiliza bastante para reduzir jornada, para reduzir alguns processos, mas o medo é que seja totalmente obsoleto o trabalho criativo ali do roteirista. Para criar um roteiro, na hora de você olhar para um projeto e falar, o que eu vou fazer com isso aqui? Normalmente é um processo mesmo mecânico, tá? Eu tô tentando entender aí de quem realmente trabalha com esse mercado. É um processo mecânico ou exige realmente essa questão da criação, demora mais tempo, você fica muito mais tempo pensando do que escrevendo o roteiro propriamente dito? Como que é o processo de criação, só pra gente identificar ali onde que a IA pode atrapalhar ou ajudar o roteirista no final das contas? Então, para mim, Pietro, como produtor e diretor, eu adoro tecnologia. Eu acho que elas ajudam Perfeito. muito o ser humano. E a criatividade, o que que é a criatividade, né? As pessoas acham que o ser humano ele é criativo por si só, ele nasceu criativo. Mas na verdade, para mim, a criatividade é repertório. É o tanto de filmes que você assistiu, é o tanto de matérias que você leu. Tanto é que as pessoas mais criativas são as pessoas que mais estudam, né? Então, você só conseguiu pensar na ideia X porque você teve um repertório gigantesco para pensar naquilo, sabe? Então, eu vejo a criatividade muito nesse sentido. O ser humano ele não cria nada, ele pega inspirações, ele adapta elas e cria um negócio melhor, sabe? Então, eu vejo a criatividade muito nesse sentido. Entendi. Tanto é que a AI, ela é banco de dados. Tanto é que ela é criativa porque ela tem um repertório gigantesco. Ela tem um repertório muito maior que qualquer ser humano. Ela sabe de tudo porque ela tem um banco de dados ali. Então, quando você pede para ela criar uma coisa, na verdade, ela vai puxar do banco de dados dela, vai ver o que é mais legal, o que mais se adapta no que você pediu e vai fazer aquilo. E o ser humano ele funciona dessa forma também. O ser humano mais criativo é o ser humano que tem um maior repertório. O ser humano que consegue fazer um roteiro muito foda é o cara que leu vários livros, que tem um repertório gigantesco, porque isso influencia muito. Então, eu vejo muito isso. A AI ajudar a gente a cortar esse processo, a ser mais rápido, porque às vezes tem um bloqueio criativo que se você usa uma AI, vai ser mais rápido. Puta, como que eu faço um diálogo tal aqui nessa cena? Até você pesquisar tudo, ver referências, o cinema usa muita referência, né? É impossível você criar uma série, um filme sem ter referências. Eu vou usar de novo o exemplo do Stranger Things porque eu li a Bíblia Perfeito. dela esses dias. A Bíblia, para quem não sabe, é um documento que os produtores apresentam quando querem vender essa série. Então ele coloca lá as referências dele, ele coloca tudo bonitinho, quem são os personagens. E eu lembro É que o na pitch Bíblia. da série, né? Oi? É o pitch da série, o cara vai fazer a Exato. apresentação. A Bíblia é praticamente um pitch. E eu lembro que na Bíblia deles estava aquele filme ET do Spielberg, sabe? Então você pode ver Uhum. que a estética, a fotografia é muito parecida com ET. Não é uma cópia, é uma referência.
sabe? Então, pro cara que pensou naquela estética dos anos 80, 70, ele pensou no ET, é o cara que assistiu o filme. Então ele teve esse repertório para pensar naquilo. E as histórias, praticamente, é uma história que qualquer jovem americano dos anos 70 viveu, ficava explorando alienígenas, essas coisas, caçando alien. Pode perguntar para qualquer cara de 40, 50 anos americano, que ele Exato. vai te falar isso, que ele tinha uma bicicleta, passeava no bairro com os amigos dele e caçava alien, sabe? Então é uma A coisa... bicicleta fazia assim, os vilões vêm de Dungeons and Dragons, É, a vestimenta vem do Caça-Fantasmas, aí que eles fazem algumas referências. Então, Stranger Things é praticamente uma grande referência ali, com várias temporadas, né? Uma aglutinação sim. de várias e várias E, referências. e todo filme, toda série é desse jeito. E não tem como você fugir disso, porque é a criatividade. A criatividade ela funciona desse jeito. São referências que o ser humano tem Perfeito. e ele vai colocando isso em prática. Você pode ver que os primeiros filmes, eu vou falar mais de animação, pega o Walt Disney, por exemplo. O primeiro filme que ele fez foi Branca de Neve. Cara, Branca de Neve é uma história antiga. É uma história. Não vou falar aqui que é dos irmãos Grimm, porque eles só escreveram essas histórias, mas Uhum. são contos antigos. A Cinderela, por exemplo, é uma história de 1600 e pouco, sabe? Que pai contava para o filho na Idade Média. Então, é o cara que tinha um repertório, conhecia daquilo, já leu daquilo antes e fez um filme. Então é muito difícil Uhum. o cara criar um negócio do zero. Pequena Sereia, por exemplo, é uma história antiga, é uma história muito, mas muito antiga mesmo. Então é difícil o cara criar um negócio 100% do zero. As IAs, eu vejo que elas estão aqui para ajudar a gente, principalmente quando a gente tem o bloqueio criativo, a gente não consegue mais pensar em nada, a gente usa as IAs para ajudar a gente a ter ideias, referências, Perfeito. a ajudar com diálogos que estão travados, traduzir textos, montar a estrutura de um episódio, isso é super importante. Começo, meio, fim, como que pode ter um plot twist, por exemplo. As IAs conseguem ajudar a gente nisso. Maravilha. Pietro, eu gostaria de agradecer imensamente a participação no dia de hoje. É sempre um prazer receber grandes nomes aí de diversos setores aqui no nosso Atlantic Connection. E muito obrigado mesmo pela atenção, por ter participado hoje do nosso programa. E claro, seja muito bem-vindo à programação ali da BMC News ou a matérias no Jornal Econômico, se a gente quiser falar com o pessoal lá de Portugal. Muito obrigado mesmo pela atenção e, claro, Perfeito. agradeço imensamente por ter participado aqui do nosso programa. Obrigado eu, Gabriel. Obrigado, viu? É muito bom a gente conversar Maravilha. sobre esses assuntos da atualidade, poucas pessoas estão comentando, e para mim é um prazer estar participando aqui do podcast de vocês. Obrigado Maravilha. mesmo. A gente junta coisas importantíssimas, que é o que está acontecendo agora na atualidade, ou seja, já tem quase 2 meses aí, se não mais de 2 meses aí essa greve, afeta negócios, afeta o seu dia a dia, de você que gosta de consumir conteúdo audiovisual, filmes, séries, até os talk shows, como você bem mencionava, estão sendo afetados, muita coisa que vai impactar no seu dia a dia e a gente coloca diversas coisas aqui na conversa, experiência do Pietro com audiovisual, coloca uma conversa sobre negócio, sobre como pode afetar os mercados, coloca projeções, o que pode ali afetar o seu dia a dia, muita coisa bacana aqui no nosso Atlantic Connection. Pietro Kraus, produtor, diretor e sócio proprietário da Nova Amsterdã Studios, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui, mas lembrando que você pode continuar acompanhando a programação do nosso Atlantic Connection, um programa semanal, então todas as semanas tem bastante coisa sendo discutida por aqui, normalmente temas gerais que impactam tanto o Brasil quanto Portugal, mas a gente fala, claro, sempre trazendo diferentes pontos de vista. Eu vou ficando por aqui, voltamos na próxima semana. Um abraço a todos, tchau, tchau.